Olá pessoal, bom dia para quem assistiu esse vídeo de manhã, boa tarde para quem e boa noite, dependendo do seu horário. Hoje a gente não teve palestra na CV, domingo, dia 15 de julho, por conta da final da Copa do Mundo, então a gente decidiu fazer dessa forma diferente o vídeo e eu espero que você possa nos acompanhar na série. A gente está no mês de julho tratando de disciplinas comunitárias na CV. E a gente começou falando com Paulo Gil sobre condicionamento social. Lá ele citava o texto de Lucas 10, onde Jesus responde aquela brilhante pergunta de forma magistral: quem é o teu próximo? E ali ele mostrava pra gente que o próximo não necessariamente é o da família, não necessariamente é o do nosso gueto. O próximo é qualquer um e é quem a gente se propõe a ajudar. Na semana seguinte, semana passada, a Sara falou pra gente sobre a disciplina comunitária da confissão. E ela usou brilhantemente o texto de João 4, onde a mulher samaritana se encontrava com Jesus naquele poço. E ali ela tinha um encontro com o Mestre, um encontro com o Deus dos deuses, sem um propósito pré-determinado, sem ela saber de antemão, e aí ela vai descobrindo isso ao longo da conversa, até que ela se percebe confessando ao Mestre e tendo a vida completamente transformada. Eu sugiro que quem não assistiu essas duas palestras, as assistam, estão disponíveis no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre exortação. E eu sei que quando a gente fala exortação, para alguns que têm um passado ruim, com um mau entendimento do assunto, pode se tremer na cadeira e de repente até dar um stop no vídeo aí e parar e não vou, isso aí não é pra mim não, eu não tô afim de ouvir sobre isso não. Mas calma, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema e talvez eu consiga trazer uma nova perspectiva da exortação para a gente conversar hoje. Eu queria começar a nossa conversa, né? É estranho falar para vídeo assim, quando a gente está sempre falando com a plateia e agora eu estou falando diante de uma câmera. Mas eu vou começar hoje, nós vamos começar com um texto lá de Êxodo. Você pode dar um pause no vídeo aí, acha lá Êxodo, capítulo 20, versículo 19. O povo hebreu, os nossos ancestrais na fé, né? Eles estavam num momento de exílio no Egito. A gente vai voltar um pouquinho no tempo e vai ver que o José foi para o Egito, virou governador, trouxe sua família, se estabeleceu no Egito como governador e como pessoa importante. Ele era muito bem quisto pelo faraó e tiveram todas as facilidades que faraó pôde proporcionar para eles. Só que esse faraó morreu, entrou um novo faraó, e esse novo faraó meio que ficou com medo dos hebreus que já estavam em grande número ali no Egito e começou a fazer um processo totalmente oposto ao que o anterior fazia. E ele escravizou os hebreus. E nessa de escravizar, ele começou a ser mais duro. A cada ano que se passava, a Bíblia narra que os hebreus eram mais oprimidos ali naquela terra. Até que Deus levanta Moisés para que fosse o salvador do povo, o libertador, e tira o povo do Egito. Vocês vão lembrar das 10 pragas do Egito e do mar se abrindo e o povo passando no meio do mar. E aí esse povo passa por uma jornada no deserto. Quando eles começam essa jornada no deserto, eles, na realidade durante toda a jornada no deserto, eles são acompanhados por uma nuvem durante o dia, né, para refrescar do sol, e por uma coluna de fogo durante a noite,
para aquecer, que o deserto à noite são temperaturas extremas, na realidade, tanto pelo dia muito quente e à noite muito frio. Então Deus estava com eles presentes de uma forma completamente sobrenatural, e ele era muito presente. Deus estava muito presente ali de forma visível a todo o povo. Acontece que Moisés, liderando esse povo, sobe ao monte para ter um encontro mais próximo com Deus, e ali Deus começa a estruturar um sistema de leis para que esse povo tenha uma regra, tenha uma norma, para que eles não se matem, para que eles consigam conviver da melhor forma possível. E aí Moisés desce do monte com as tábuas da lei e fala para o povo. E aí é que a gente vai ler agora, só um versículo para a gente começar a nossa conversa, que o povo diz assim, Êxodo 20, 19. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Veja só, o povo tinha toda a condição de ter um relacionamento com Deus e o governo ser de Deus diretamente com o povo, e a direção de Deus ser ali corporativa, né? Ser uma direção para todos, uma direção para o povo. E eles ouviriam a Deus, o direcionamento de Deus, assim como viam a nuvem se movendo, então eles tinham que ir atrás da nuvem, eles tinham que ser governados por Deus. Mas eles disseram a Moisés: se nós estivermos diante de Deus, nós morreremos. Então fala tu com Deus e depois transmite para nós. Daí surge a má ideia de que nós precisamos ter um intermediador para falar com Deus. E essa ideia, ela se perpetua até nossos dias de hoje, infelizmente, apesar de a Bíblia ser tão clara quanto a não obrigatoriedade disso. Moisés é o intermediador entre Deus e o povo, e depois surgem os sacerdotes como intermediadores, os profetas já são uma classe mais afastada do povo, de pessoas às vezes até que ficam à margem, né? São marginais para o povo, eles não são bem aceitos, mas eles são reconhecidos como aqueles que falam em nome de Deus. Atualmente a gente vê muitos líderes religiosos e enaltecendo a figura do intermediador entre Deus e o povo. E nós entendemos que hoje, depois de Cristo principalmente, e esse aí é um marco muito mais real e forte, quando Jesus vem, Jesus morte, e o véu é rasgado e o templo é destruído, parcialmente destruído, e você vê que Deus está mostrando através da vinda de Jesus que não há intermediador. É você chegar direto com Ele. Só que a nossa mentalidade ocidental, ela é complicadinha, sabe? Ela é egoísta. Nisso, a gente passa para um outro... A gente tem dois extremos. Um de, para eu me relacionar com Deus, eu preciso de um intermediador. Então, eu preciso que o meu pastor fale com Deus, leia a Bíblia dele e transmita para mim o que Deus quer. Ou o contrário, não, eu não preciso de igreja, eu não preciso de ninguém, eu posso ter acesso direto a Deus e Ele vai falar comigo e eu vou viver a minha vida. Sim, nós temos livre acesso ao Pai, nós não precisamos de intermediadores para o nosso relacionamento com Deus. Porém, Deus é um ser comunitário. Deus é comunitário. Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Ele vive em uma constante comunhão entre vamos dizer assim, entre as personalidades. E existe um amor mútuo, um relacionamento entre a Trindade que Deus espera que nós assim também sejamos.
quando Deus cria o homem, Adão estava sozinho e aí Deus vê, não tá bom o homem sozinho, eu vou trazer para ele uma auxiliadora, uma mulher, chamar de Eva, e ela será a sua auxiliadora. Note que o homem não foi feito para estar sozinho. O homem foi feito para ser um ser comunitário. Por isso, nós batemos tanto na tecla de que nós não precisamos de ninguém como nosso intermediador. Sim, é verdade, verdadeiríssima, mas nós sim precisamos de outros ao nosso lado. Sim, nós precisamos estar em comunidade, nós precisamos estar juntos, seguindo ao nosso Pai. Então, em Êxodo a gente vê esse povo com medo de Deus, com medo dizendo: Moisés, intermedia aí pra gente, porque vai ser complicado eu falar direto com Deus e eu vou morrer. Porque existia um pensamento teológico acerca disso também, de que o cara que chegasse a ver Deus, ele morreria. Tem textos até sobre isso, mas não vamos entrar muito nesse ponto. É aí que a gente chega no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia, a gente vai ficar um pouco nesse texto. E eu quero ler, para a gente iniciar essa segunda leitura, a partir do versículo 9. Então, 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 14, a gente lê assim: Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez de derramar sua ira sobre nós, Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, e aí eu friso, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. E aí o 14, que é a chave da nossa conversa. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Para mim, eu não encontro o texto mais claro sobre o tema exortação, senão esse simples 14. Porque exortar é corrigir. Sabe, você vê o seu irmão, você vê o seu amigo indo para uma rua e ficando na avenida, na frente dos carros e a ponto de ser atropelado, você vai falar: irmãozinho, amorzinho, sai daí, por favor. Não, você vai correr lá, você vai pegar ele pelo braço, vai dizer: o que você está fazendo, cara? O que aconteceu? E tirar ele da situação de perigo. Então nós vamos corrigir, sim, mas é uma correção com amor, é uma correção de: eu estou vendo que a rota esse rumo não está levando para um caminho muito legal. Lembrem-se, nós somos uma comunidade de pessoas que se reúnem com o mesmo objetivo. Se nós somos chamados de comunidade viva, como uma igreja local, como uma comunidade de fé, como você quiser classificar, é porque nós estamos reunidos com o mesmo objetivo: relacionamento com Deus e relacionamento com o outro. Porque se eu sou dos que não querem relacionamento com o outro, mas eu quero relacionamento com Deus, eu fico em casa e eu busco esse relacionamento com Deus sozinho, o que a gente não aconselha, obviamente, nem a Bíblia aconselha. Nós estamos todos com o mesmo objetivo de vida.
ser mudados e sermos moldados por Deus. E se eu estou vendo o meu irmão, o meu parceiro de caminhada, fazendo decisões, escolhas que não são boas para o seu caminho, eu vou com todo amor dizer: meu irmão, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Não faça isso. Venha para a luz. Exortar não é só corrigir. Esse talvez seja o nosso maior erro, vamos falar assim, da história passada para alguns. Exortar não é apontar o dedo na cara do outro e dizer: você é um errado, você faz isso, você faz aquilo, seu impuro ou seu gentil, você é do mundo. Exortar não é isso, não é para ser assim. Exortar tá mais para motivar, para encorajar. Meu irmão, não faça isso. Venha para cá, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Exortar é motivar, é incentivar, é encorajar. Exortar é encorajar. No grego, eu não sou muito de falar assim, porque pode soar um pouco soberbo, eu não sei se é a palavra certa. Porque no grego, no original, eu não sei grego, eu tive a disciplina grego, mas eu sou muito fraco, muito fraco. Então eu pesquisei que no grego, a palavra para exortação, quando o apóstolo Paulo escrevia as cartas e ele escrevia em grego e ele escrevia exortem, a palavra era paráclesis. Paráclesis também é traduzida para encorajamento. É a mesma raiz, é a mesma palavra, paráclesis. Paráclesis nos lembra naturalmente Paráclito. Paráclito, aquele que anda ao nosso lado. Paráclito foi como Jesus chamou o Espírito Santo. Aquele que nos defende, aquele que anda ao nosso lado, o Consolador. Isso é Paráclito. Então a gente tem que aprender a exortar, a encorajar alguém com o mestre do encorajamento, com o mestre da exortação, que é o Espírito Santo. Ele é o grande professor da exortação. Ele é o grande autor. Nele a gente pode exortar. Ele tem esse nome até, Paráclito, o que está ao lado, o que caminha ao lado. E como seus servos, nós somos pequenos paráclitos. Nós precisamos de parceiros de caminhada, de irmãos. Nós precisamos de um corpo, de estarmos inseridos num corpo. Nós precisamos de ombro a ombro. Nós precisamos de alguém que tenha intimidade suficiente para botar o dedo na nossa cara e dizer: você está errado. Tem que ter coragem para fazer isso, tem que ter intimidade para fazer isso. Provérbios 27:17. Eu vou até abrir aqui para eu não ler errado. Provérbios 27:17. Diz assim: como o ferro afia ferro, assim um amigo afia o outro. Olha que bonito, eu vou repetir. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Você vê, não é como o diamante afia o ferro, um amigo afia o outro. Não é como uma madeira afia o ferro, um amigo afia o outro. É como o ferro afia o ferro. Ambos sofrem o desgaste. Ambos sofrem a dor da amolação. É um trocando com o outro. Um dia eu sou o agente que vai
dizer para o outro: vem para a luz, você precisa de correção, você precisa de disciplina, você está errado, venha para cá. No outro dia eu vou precisar desse amigo que fale para mim assim. Eu vou precisar de alguém para dizer, para botar a mão no meu ombro e dizer: cara, você está errado. Venha para cá, venha para a luz. Venha olhar de novo, vamos olhar para o nosso alvo. Vamos olhar para a nossa meta de vida. Qual é o nosso alvo? Quem é o nosso Senhor? Vamos olhar para o nosso Senhor? Você está errado. Como ferro afia o ferro, um amigo afia o outro, porque exortar é cuidar. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos desse cuidado. Nós precisamos ser cuidados. Porque nós não somos perfeitos. Nós somos uma comunidade. Você escuta muito isso e vai escutar pro resto da sua vida. Nós somos uma comunidade de pecadores. Nós não somos uma comunidade de santos. Nós somos uma comunidade de pecadores santificados pela obra de Cristo na cruz. É completamente diferente. Nós somos uma comunidade de pessoas de carne e osso que erram, que falham. Sabe, eu passei por um período da minha vida de muita dor, de muito sofrimento, e não é prerrogativa minha. Eu sei que talvez nesse momento eu tenha muitos irmãos passando por esse momento. E eu quero trazer uma palavra de exortação, uma palavra de encorajamento. Durante muito tempo eu fiquei vindo para a CV, para a nossa comunidade viva, e chegando propositadamente atrasado e saindo antes do término. Sabe por quê? Porque eu estava evitando as pessoas. Eu estava evitando me relacionar. Eu estava evitando ser afiado. Propositadamente. E veja bem, eu percebo o lado bom disso, da solitude. É até uma disciplina espiritual, solitude. Nós precisamos de um tempo para nós mesmos. Nós precisamos de um tempo para refletir, para nos autoavaliar, para buscar a Deus no secreto, no sozinho. Nós precisamos de um tempo nosso, só nosso com Deus. Nós precisamos disso. Agora, se esse tempo de solitude, esse tempo de chegar atrasado e sair primeiro, for muito longo, estivesse demorando muito, cuidado, meu irmão. Preste atenção. Você está fugindo de relacionamentos. Você está fugindo de ser afiado e de afiar os outros também. Eu exorto você, eu encorajo você a não fazer isso. Chegue na hora com todos, busque relacionamento com todos. Participe de um grupo de vida. Olha, é no grupo de vida que os relacionamentos são estreitados. E além do grupo de vida, é no relacionamento individual, tete a tete, num café individual com o outro, que a gente tem intimidade fortalecida. Não tem como eu ser afiado por outro sem intimidade, sem relacionamento, sem proximidade. Nós precisamos nos aproximar das pessoas que nós precisamos nos aproximar. Nós precisamos da proximidade um do outro. Então, precisamos uns dos outros. Ao mesmo tempo que eu queria deixar um alerta para todos nós, quando no nosso entendimento, na nossa perspectiva,
nós acharmos que o outro está errado e eu estou o exortando, quando eu achar que eu estou indo na direção dele para ajudá-lo, para encorajá-lo, para corrigi-lo, antes disso eu tenho que pensar seriamente. E eu vou falar pausadamente, para não passar em branco. Se o que eu vou falar para o outro for baixar a autoestima dele, fique calado. Não fale, porque isso não é exortação. Se o que eu vou falar para o outro for para desmotivá-lo, fique calado, porque exortação é motivação, é completamente o oposto disso. Eu não posso chegar com ninguém para desmotivar. Eu tenho que chegar com ele para motivar, para encorajar, e não o contrário. Então fique calado se você sabe que você, nessa palavra, vai desmotivá-lo. Não faça isso. Se a sua palavra for diminutiva, for para diminuir a pessoa, não fale. Fique calado. Se você não tem condição de ser empático, se você não tem condição de ter empatia, se você não tem condição de se colocar no lugar do outro e entender o que ele está passando, ou pelo menos tentar entender o que ele está passando, se você não tem condição de se colocar no lugar dele, não fale, porque você vai magoar. E esse não é o objetivo da exortação. O nosso objetivo na exortação mútua é motivar, é encorajar para um relacionamento próximo, um relacionamento íntimo com Deus, com o nosso Senhor, com aquele que vai nos moldar e vai nos lapidar, sabe? Ele nos lapida e nesse processo de lapidação ele nos usa um ao outro para afiar um no outro. Isso é maravilhoso, isso é brilhante. Como é um vídeo, eu não quero que fique longo e cansativo, então eu vou deixar, até como tarefa de casa, um texto para nossa meditação. Medite bastante nesse texto, que se tem um texto bom sobre o tema, um texto que talvez não esgote, mas ele seja tão completo sobre o tema de encorajamento e exortação, é esse texto de 1 Tessalonicenses 5, eu vou ler um pouquinho mais. Eu vou ler esse texto aqui e a gente vai encerrar, mas com a tarefa de casa de meditar nele. Medita nesse texto. 1 Tessalonicenses 5, mesmo que a gente leu anteriormente, eu vou voltar e vou ler um pouquinho mais. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez de derramar sua ira sobre nós, Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos e sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom, afastados de toda forma de mal. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel.
Irmãos, orem por nós. Cumprimentem todos os irmãos com um beijo santo. Encarrego-os, em nome do Senhor, de lerem esta carta a todos os irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Se nós conseguirmos encorajar uns aos outros da mesma forma que Paulo encorajava os tessalonicenses aqui, eu tenho absoluta certeza que a nossa comunidade, que nós seremos santificados em Cristo, cresceremos e a cada dia que passar nós nos pareceremos mais com o nosso Mestre. Um bom domingo a todos, uma boa semana a todos e até semana que vem com a nossa reunião normal na CV.